Cara, começando mais um, hein? Só força, família. Vamos partir ali agora, buscar um papelzinho ali na autoescola pra minha sogra, mano. E vamos que vamos. Vamos tentar gravar o rolezinho aí. Ave Maria, viado. Logo no começo do vídeo, velho. Sangue de Jesus. Marcha. Família, tô encostando ali na Avenida Barra de Bacite, mano. Pra quem conhece aí, daqui de Rio Preto. E vamos lá. Família, mano, pra quem não é inscrito aí, mano, se inscreve no canal aí, deixa o joinha aí, ativa o sininho, mano. Se Deus quiser, agora nós vamos pegar firme gravando uns videozão, mano. Eu tava com um problema, mano, pra gravar por conta do áudio, mano. Ainda não conseguiram resolver esse problema do áudio, tá ligado? Que às vezes é um vento, às vezes é uns bagulho que não fica top, mano. Que vocês podem ver, ó, eu gravo com o meu radinho, mano, tá ligado? Eu não tenho condição pra comprar uma câmera agora, mano. Aí eu gravo com o meu radinho, mano, o rolezinho. Entendeu? Mas se Deus quiser e Ele quer, mano, logo eu tô... Ai, caralho. Vou lançar uma câmera, tá ligado? Aí sim. Aí vai dar pra lançar uns videozão maluco. E só força, família. Nossa, uma caminhada, hein, mano. Moro aqui na Zona Norte. Zona Norte. Moro aqui na Nova Esperança, mano. Não sei se alguém conhece aqui, tá ligado? E a Avenida Barra de Bacite é no centro, mano. Do outro lado da cidade. Então, só vamos. Grau murcho. Igual se diz o mano lá. Grau murcho. Só força, família. Aí, hoje é quinta-feira. Eu não sei que dia que vocês estão vendo esse vídeo. Mas hoje, mano, esse dia que eu tô gravando é quinta-feira, mano. E quem é de Rio Preto tá ligado que toda quinta-feira tem o famoso bololô. Então eu não sei se vai ter, mano, por causa que na minha cidade aqui, esses dias por agora tá tendo bagulho de toque de recolher, tá ligado? Pode ficar na rua até 6 horas só, mano, 6 horas da tarde. Depois pegou pra rua, é multa, filho. Aí tá ligado, né, mano? Melhor evitar do que hesitar, mas se tiver, eu tô no meio. Se tiver o famoso, tô no meio. Em marcha. Sentido a Avenida Badi. Não vai não. Não entendeu nada agora. E só vamos, família, só força. Família, então, mano, o último vídeo que eu gravei, eu ia falar pra vocês, esqueci. O último vídeo, esse pá que tem aí, mano, eu tô com a 150 preta, família. E Deus abençoou, família. Consegui lançar uma 160, mano. 160 aí, a startinha. Famosa starteira de manobras. E família, falar pra vocês, mano, moto carburada é boa, mano, é boa. Mas falar pra vocês, família, pegar uma moto que é injeção, mano, sem maldade, mano, é outra fita, rapaziada, é outra fita, tá ligado? Igual eu tô aprendendo a empinar, mano. Tipo assim, você vem cortadão com o bagulho, mano, o bagulho fica a mesma fita, mano. O bagulho caralho, mano, buraqueira. Segura, rapaz, mas vai cair. Mano, o bagulho é a mesma fita, tá ligado? O bagulho não dá falta, não dá nada, mano. A 150 não. A 150 tinha carburada. Eu não sei se era só a minha, mano, mas eu creio que é todas. Que você vem cortadão daquele modelo, o bagulho dá falta, mano. O bagulho dá, tipo, ele engasou, eu acho que na verdade, né?
Ele engasou pra não dar falta. Ele engasota, mano. Aí depois, velho, tipo assim, às vezes o bagulho tava querendo abaixar. Aí você vai querer manter o bagulho pra você voltar pro cortado. O bagulho você tem que, se você conseguir, você tem que segurar ela ou um pouquinho acelerada, ou você já vem limitando, né, mano? Você já vem limitando, ela não vai engasotar. Aí como que eu tava aprendendo, mano, eu sofria muito nessa parte, mano. Aprendendo. Tava não, ainda tô aprendendo. Eu sofria muito nessa parte, mano. Tá ligado? Dela vir cortada e morrer. Mas aí, voltando ao assunto, Deus abençoou, família. Consegui lançar a 160, mano. Agora é só treinar, mano. Mas se tudo correr certo, família, mesmo, meus planos é deixar isso aqui pra patroa, mano. Vamos lançar a frente desse carro, que senão eu vou sair daqui hoje. Deixar isso aqui pra patroa e lançar uma pra mim, só pra mim, tá ligado? Eu deixar isso aqui pra ele trampar, mano. E lançar uma só pra mim mesmo, tá ligado? Pra enroletar, pra mim gravar os videozão. E deixar isso aqui pra ela trampar, tá ligado? E se Deus quiser vai dar certo. Estamos aqui na Avenida Filadélfia, mano. Nossa, mano, toda vez que eu passo na frente dessa loja aqui, mano, eu só vejo os foguetes, família. Só as top, mano. Olha ali, mano. Uma mais linda que a outra, família. Eu passo ali e fico só namorando, mano, os bagulho. Mas Deus sabe de tudo, né, família? Um dia chega o dia, mano. Pode ter certeza. Só ter fé. E isso é o que mais nós tem. Então, vamos pra cima. Vamos pra cima. E é igual eu penso, mano. Se você quer, mano, se você tem força de vontade pra correr atrás do bagulho, você vai conseguir, mano. Tá ligado? E só ter fé, mano, e Deus vai abençoar. Você pode ter certeza. E é isso, família. Nossa, tava até esquecendo desse radar aqui, mano. Radarzinho de 60 por hora. É uma boinha, né? Ninguém vai tomar multa não, velho. Só que diz que nós tá tomando uma multinha. Uma multinha, felas. Uma multinha, felas. Sai não, né? Aí Detran, fazer um projetinho. Mano, eu chapo, viado. Eu chapo. Ai, caralho. Eu chapo, mano. Eu fico vendo o SASP, os caras zoando, né? Ei, felas, fazer um projetinho. Imagina quando o Toguro vê esses bagulho, mano. O que ele não acha, mano? Sei, acho que ele não acha ruim, não. Acho que ele até zoa também, né, mano? Sei lá. Projetinho, felas. E vamos, felas. É isso, minha família. Estamos chegando. Nossa, mano, toda vez que eu vou roletar eu vejo uma viatura, eu fico meio em choque. Foda, mano. Vamos parar, né, mano? Posso parar. Esperar uns segundinhos. Vou já subir isso na calçada já. É doido. Vai se não, solta nós. Família, o povo olha gravando, mano. Tem uns que ficam olhando, mano, não entende nada, né, mano? Quem que é esse cara que tá gravando? Cadê pensar, né? Mas só fé, mano. Porque os caras tá acostumado a ver quem grava, mano, com moto grande, tá ligado? Moto grande, difícil você ver alguém aqui da quebrada. Aqui isso é difícil você ver alguém gravando. Aí quando você vê... Tá porra! Quando você vê com moto pequena, velho, aí os caras acham mais estranho ainda. É isso, tô nem não. Nem ligo. Nossa, que lombada, velho.
Bombadinha em Felas. É isso, família. Entramos aqui já. Estamos entrando ainda, né? Na famosa Badiba City. Opa, moça, deixa eu passar. Passei. E é isso, família. Estamos chegando ali onde o pessoal faz os cursinhos, tá ligado? Aqui na minha quebrada aqui tem esse bagulho aqui, mano. Eu não sei o nome dali. Só sei por esse bagulho que faz cursinho. Acho que é até nessa já, mano. E é isso, família. Chegando aqui eu vou encerrar o videozão. Vai ficar muito grande, mano. Não sei se eu gravo indo embora. Acho que se pá eu vou gravar indo embora. Vamos ver, chegar ali eu vou ver como que fica o vídeo. Com uns minutos já tá. E marchando que é, né, mano? E qualquer dia eu solto aí um videozão, mano, mostrando a startinha. Mostrando a starteira pra vocês. Não é zero não, família. Não tirei ela nova não, mano. Comprei ela usadinha mesmo. Porque nós é pobre louco. Aí que bagulho lindo, mano. É aqui nesse bagulho aqui, eu acho, mano. Barato aqui mesmo. Agora partiu casa. Vamos que vamos. E já abriu. Abriu! E só força, família. Família, igual eu tava falando, mano. Espero. Opa! Amém. Igual eu tava falando, família. Eu espero que o vídeo tenha ficado bom, mano. Porque igual eu tava falando no começo do vídeo, né? Como que eu gravo com o celular, mano, eu tenho uma certa dificuldade com o áudio, mano. Eu preciso acertar ainda como acertar um jeito bom pro áudio. Nossa, que solzinho top, hein, mano. Pro áudio ficar top. Deixa eu focar aqui. Pro áudio ficar bom, família, tá ligado? Pro áudio ficar... Nossa, eu fui inventar a breviseira, família, mas não dá não. O solzão tá bem na cara, velho. Tava nem pra ver o semáforo direito. Deus é maravilhoso, mano. Então vamos, família, partiu o barraco. E... breca aí, maluco. E é isso, mano. Vai acompanhando aí, família. Como vocês vão ver eu andando assim de boinha assim, por causa do que, mano? Como que eu peguei essa moto faz pouco tempo, mano? Tá no nome do ex-dono ainda, tá ligado? Então, mano, eu tenho que evitar ao máximo, mano, pra mim não tomar multa, não acontecer nada com esse tempo que tá no nome dele, entendeu? Então eu tenho que andar igual o quê? Igual o Cid Nelson. Ô, caralho. Igual o Cid Nelson. Igual o nosso parceiro lá, o Netinho Maia fala. Aí, Cid Nelson. Andar em como? Igual o velhinho, velho. Pro Ed, tá ligado? Onde que nós conhece, dá aquela tumultuada. Aqui que já é mais molhadinho, você sabe que a polícia já embaça. Tem que andar como? Aquele modelo. E é isso. Sem muito pá. Que viagem é essa, velho? Eu ia avisar o cara, mas o outro cara já avisou. O cara tava com o cap, família. Em cima do carro, velho. Ele saiu, o cap tava em cima, tá ligado? O cap tava bem em cima do carro, mano. E ele saindo como se não tivesse nada acontecendo. Eu achei que era uma pessoa que tava atrás dele lá, mas não tinha ninguém. Ele que chapou mesmo. Olha, a motinha tá de escape original, mano. Isso que quebra a firma, velho. Escape original não vive, família. Não vive. Eu arranquei o filtro dela esses dias, mano, pra dar uma chavetada.
Mas já coloquei o filtro de novo já. Tô com o filtrozinho. E é isso, mano. Eu espero, como eu tava falando no vídeo, espero comprar outra moto, mano. Deixar essa aqui pra patroa fazer. Ó, XTzão é XTzão, né, pai? Espero comprar outra moto, deixar essa aqui pra patroa. E pegar uma pra nós desmontuar, né, mano? Nosso modelo. Quero conservá-la o máximo original, família. Deixar ela originalzinha, tá ligado? Depois, se ela quiser mudar alguma coisa, ela muda, tá ligado? Mas eu quero deixar o máximo originalzinha pra entregar pra ela, tá ligado? Não é uma moto zero, família. Não fui na Honda tirar a moto nova, tá ligado? É usadinha, mas tá bem conservada, mano. A motinha tá com... Por ela ser 2018, 2019, mano, ela tá com 22 mil agora. 22 mil km, família. Entendeu? É uma motinha, querendo ou não, tá meio conservada, mano. Família, depois de muito tempo, mano, que eu fui ver que essa faixa aqui, pra quem vira aqui, ó, essa faixa aqui é... Ixi, os caras de novo. Essa faixa aqui é... Posso virar, tá ligado? Por mais que o sinal estiver fechado, eu posso virar nela, mano. Nossa, acho que eu vou pegar uma ruinha dessa aqui de cima aqui pra me dar uns graus, mano. Se eu ir por ali, velho, é moiado. Então eu vou cortar numa ruinha aqui pra me dar uns graus. Vou subir essa aqui, ó. Eu nem sei se pode. Acho que pode. Vou dar uns graus, velho. Andar mandando aquele modelo brasileiro. Andar no outro. E é isso, família. Família, eu acho que eu... Oxi, mano. Que viagem é essa, velho? Eu acho que eu vou dar uns treinozinhos, mano. Acho que eu vou lá na ruinha do grau, mano. Dar uns grauzinhos. Fico com medo, mano, de empinar pra rua e trombar os homens de farda. Os famosos homens de farda. Mas é foda, mano. Então nós já tá fazendo um bagulho que já não pode, né, mano? Infelizmente, porque nós não faz nada demais, né, mano? Nós não faz nada demais. É só um grauzinho, tá? Mas ninguém entende, né, família? Ninguém para, né, mano? Que é só um grauzinho. Os caras querem criticar já. Família, eu nem sei nem onde que eu tô, mano. Na real, nem sei nem onde que eu tô. Ah, eu sei sim. Nossa, essa padaria aí direto móia, mano. Essa padaria aqui direto tem polícia, mano. Oxe, porque é contramão. Caralho. Eu quero tomar no cu já, ó. Carambolas. Essa aqui eu posso. Olha. RDzinha é Vivi, família. A garaginha. Família, aqui eu acho que eu comprei meu golzinho, mano. Acho que eu comprei meu golzinho aqui, velho. É, família, enquanto não comprar uma câmera, nossa, enquanto eu não conseguir comprar uma câmera, velho, eu vou continuar gravando com o celular mesmo, tá ligado? Não vai ficar 100%, né, mano? Vai ficar o que aí, uns 50, família? Mais ou menos, né? Mas o que vale é a intenção, família. Eu tento gravar uns vidinhos aí, tá ligado? É que é o que? Agora, mano, eu trabalhava uma borracharia, tá ligado? Aí eu fui mandado embora. Aí
Tô sem trampo, tá ligado? Aí eu comecei a buscar uns bagulhozinhos pra me revender, mano. Graças a Deus tá dando certo. Olha o grau. Olha o grau. Entendeu, família? Então, aí antes eu não tinha muito tempo, mano. Agora, se Deus quiser, agora vai dar um tempinho, né, mano? Agora vai dar pra gravar uns videozão. Eu queria arrumar uma câmera, mano, pra mim gravar top pra vocês, mano. Pra mim gravar sempre, mano. Tá ligado? Pra mim poder estar gravando sempre, mano. Pra ficar, como? Pelo do cabelo mineiro. Só grava, família. Só salve, hein? E é isso que nós vai indo aí, né, família? Família, eu falei pra vocês, ó. Vocês seguram aí, que o bagulho balança. Vocês segura firme aí. Ó, segura, ó o grauzinho. Ó, vocês não tá segurando, mano. Segura. A hora que o bagulho subir mesmo, vocês não vão abrir a perna, hein, velho. Vamos achar que eu tenho um problema, né, mano? Mas não é, mano, sou só feliz só, mano. Eu não fui no médico ainda pra ver se eu tenho um problema, não. Mas eu sou feliz pra caralho, velho, ô família. Eu achar que eu sou meio doido, mano. Tem hora que eu começo a falar uns bagulho com sem pé, sem cabeça, tá ligado? Não tem nada a ver, mas não diga não, mano. É meu jeito. Sou doido. Mano, eu esqueço o que eu vou falar, tá ligado, mano? Eu tô com esse problema, é que eu não fumo. Não fumo nada de errado, velho. Eu sou ProErd. Eu esqueço, mano, dos bagulho, tá ligado? Eu tenho esse probleminha. Ó o grau. Molhado fica levando, família. É só aqueles tapinhos. Só aqueles tapanhos. Família, eu sentindo que o pneu tá meio murcho, mano. Tá fica meio dando umas balançadas, tá ligado? Vou passar aqui na borracharia aqui do parceiro aqui pra dar uma calibrada, mano, nos pneus. Dar uma calibradinha nos dois, né, mano? Acho que esse pá... Nossa, o tempinho tá bonito, mano. Acho que vou lá dar uns grauzinhos, mano. Dar um treinozinho. Que eu tô como? Enferrujado, família. Tempo que eu não treino. Aí espetinho ali, quem tiver com fome é bom, família. Espetinho ali é de responsa, mano. E é precinho, tá, família? Não sei se ainda vai estar esse valor que eu vou falar agora. Mas a última vez que eu fui ali, mano, era 3 espetos por 10 reais. É, isso mesmo. Tá ligado? O bagulho é da hora, família. Família, eu vou encostar aqui na borracharia aqui, mano, pra dar uma calibrada nos pneus, mano. Se eu não voltar, mano, que deu ruim. Se eu não colocar mais nada nesse vídeo é porque o pneu tá furado mesmo, vai demorar, não vou ficar gravando pra vocês. E é nóis, família, até o próximo videozão aí, tamo junto. Só força.